Então vamos lá começar nosso primeiro exercício. E só para você não se esquecer, se você ainda não leu o exercício, ainda não tentou fazer o exercício, é muito importante para todos os nossos exercícios que você faça isso antes de vir ver a aula, tá? Eu já vou supor que você pelo menos leu o exercício para a gente começar. Nosso objetivo nesse exercício é ler dois números, um em cada linha, e imprimir a soma deles. Então eu vou criar um arquivo aqui chamado soma.py. Mas antes da gente começar, eu quero te mostrar uma coisa aqui no terminal do Python. Então, eu vou digitar aqui Python para abrir o prompt. E na aula sobre tipos, a gente falou sobre os diversos tipos, né? O tipo string, o tipo inteiro e o tipo float. E eu quero te mostrar uma coisa peculiar que eu não tinha mencionado antes. Então, vamos colocar aqui, usar o input, tá? E eu vou colocar aqui um 42. E no retorno dele, você vê essas aspas aqui. E apesar da gente ter escrito 42, que é um número inteiro, ele vem com aspas, ok? Isso é um problema para a gente, mas vamos confirmar essa suspeita de problema. Vamos fazer o seguinte, número igual input. E eu vou digitar o 42 aqui de novo, ok? E aí vocês se lembram da função type. O que a função type faz? A gente passa para ela uma variável e a função type retorna o tipo dessa variável. E ela acabou de dizer para a gente que número é uma string. Isso é um problema, porque se a gente quiser fazer soma, tá? Uma soma de strings até a gente consegue fazer, mas ela vai ser diferente. O resultado de uma soma de strings é diferente de uma soma de inteiros. E o que a gente quer fazer nesse exercício é somar dois números, dois inteiros. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito de converter esse input que está inteiro, desculpa, tá em string, para inteiro. E em Python, felizmente, tem uma forma muito fácil de fazer isso, que é usando a função int. A função int, ela pega um argumento, que é um inteiro, uma string, e retorna essa string no formato inteiro. Então, vamos fazer aqui int número. Ele retornou aqui um 42, nota que agora está sem aspas, tá? Isso é muito importante para a gente. Eu quero te mostrar uma última coisa sobre essa função. É o seguinte, se eu colocar, por exemplo, o número 500 aqui dentro de uma string, deu tudo certo. Agora, e se eu fizer assim, int abc? Bom, é uma string, como pede a função, mas abc não é um número, né? Então, vamos ver se vai dar alguma coisa aqui. E ele já dá um erro aqui, ó, value error. Ele está falando que isso aqui não é um número, tá? Ele é um número inválido. Então, a função int só aceita números válidos. Uma última coisa que precisa para a gente fechar nosso quebra-cabeça do nosso programa é o seguinte, a gente precisa salvar esse resultado numa variável. Então, lembra, se eu olhar aqui, a função número continua 42. Por quê? Porque eu atribuí para ela esse 42 string, e quando eu fiz esse cálculo aqui, eu não salvei nela. O que a gente vai fazer é o seguinte, e pode parecer um pouco confuso na primeira vez, mas não se preocupa, isso a gente vai fazer o tempo inteiro, você vai se acostumar. A gente vai salvar na função número o resultado de chamar a função int usando a variável número. O que eu fiz aqui? Pensa o seguinte, o lado direito aqui vai ser resolvido primeiro. Como que esse lado direito vai ser resolvido? Bom, primeiro o Python vai olhar lá na memória qual que é o valor que tem guardado dentro de número. Aí ele vai encontrar lá uma string com 42. Vocês lembram que a gente já printou aqui salvou aqui a string 42. Então, ele vai encontrar essa string 42 lá. Aí, ele vai passar essa string para a função int. A função int vai ver que o 42 é um número válido e vai retornar o 42 na forma inteira. E aí, o operador de atribuição vai pegar esse resultado e vai salvar dentro da variável número. E aí, você pode me perguntar, ué, mas a variável número não era... Antes ela não era string, né? O que vai acontecer? Bom, o Python ele tem o que a gente chama de tipagem dinâmica de dados. Basicamente, o tipo de uma variável ele é o que você quiser, o que você colocar. Então, se no momento você tem dentro de uma variável uma string, o tipo da variável é string. Mas se você resolver que você quer guardar um inteiro ali, tudo certo. Então, você guarda o inteiro e o tipo da variável passa a ser inteiro. Beleza? Então, quando a gente faz isso, a gente executa aqui número, a gente já vai ver que não aparece mais aspas, porque agora a gente tem o número inteiro guardado. Além disso, se a gente usar a função type,
a gente vai ver que ele é da classe int. Ok? Show de bola? Então, isso aqui é o que a gente vai usar para fazer o nosso programa de soma. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem que ler, vamos fechar aqui o console, a gente tem que ler um número, tá? A gente, na verdade, tem que ler dois números. Então, o primeiro número a gente lê assim, número, vamos chamar de primeiro. Primeiro igual a input. Só que você se lembra que se a gente fizer só input, o que vai acontecer? Eu vou pegar um número na forma de string. Então, já vamos colocar aqui um int. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu digitar um número, ele vai retornar para a função inteira. A função inteira vai transformar em um inteiro. E aí a gente tem aqui o primeiro número tudo certinho, pronto para a gente fazer contas. Vamos colocar um prompt aqui, né, uma string. Vocês lembram que a função input, dentro desses parênteses, a gente pode passar uma string aqui. Digite um número. Então, vamos fazer isso. E pronto. Ok? Digite um número. Bom, agora a gente tem que ler outro número e o processo é exatamente o mesmo. Se você quiser fazer... Se num programa você sabe fazer a coisa uma vez, para fazer essa coisa 3 vezes é basicamente repetir aquele processo. Só que, como a gente já está salvando o primeiro número na variável primeiro, vamos criar outra variável chamada segundo para guardar o segundo número. E a gente vai usar o mesmo processo, int. Né? E aí, dentro dos parênteses de int, a gente tem que fazer um input. Esse input vai retornar para a gente um número em string, e aí digite outro número. Beleza? Não se preocupa se isso aqui está um pouco confuso, como sempre eu vou ficar repetindo isso, porque é muito importante você ter tranquilidade nisso, tá? Ninguém entende isso aqui de primeira, se é a primeira vez, se é o primeiro contato com programação, bem provável que você está tendo algumas pequenas dúvidas. Então fica tranquilo que a gente vai resolvendo elas com o tempo, ok? Então, agora eu tenho aqui na variável primeiro um inteiro, na variável segundo outro inteiro, e eu quero, não sei se vocês lembram, imprimir a soma desses dois números. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Vamos criar uma terceira variável chamada soma, e eu vou atribuir para ela, vou colocar nela o resultado da soma primeiro mais segundo. Beleza? Se você for ver, se você for traduzir no programa, ele faz sentido, né? Primeiro número, faço o input do primeiro número, faço o input do segundo número, transformo esse input para inteiro, coloco em soma o que tem em primeiro mais o que tem em segundo. Percebe que, independente do que o cara colocar no teclado, vai funcionar, tá? E essa é uma das magias dos programas, né? Que a gente consegue, independente do que o cara colocar, somar e fazer essa conta, né? Fazer um programa que ele serve para tudo. Ele não vai dar só um resultado, ele vai dar inúmeros resultados. Agora, uma coisa que é muito importante, como eu já mencionei na outra aula, é que independente de quantas vezes ou em qual computador você roda esse programa, se eu colocar 10 mais 4, ele tem que me imprimir de alguma forma 14, tá bom? Então, por último, né, vamos colocar aqui print soma, beleza? Então, Ctrl aspas, Python soma.py. E aí você pode brincar um pouquinho com esse programa aqui para testar se está tudo certo. Então, 12, 2, 14. 10, 4, 14. 6, 9, 15. 2, 2, 4. Lembra de sempre, você colocar o primeiro número, dá Enter, tá? Não coloca espaço e põe o outro, nem nada. Dá Enter, que ele vai te dar o segundo prompt. Aí sim, você pode colocar o segundo número. Beleza? Por essa aula é isso. Foi nossa primeira aula de exercício. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nos comentários dessa aula. E até a próxima aula.